Salve, salve aí, galera. Estamos aqui mais uma vez, meu amigo Baratex, falando aí sobre nossos esportes, né? Hoje o tema é nós mesmos, né, Barata? A gente fala um pouquinho sobre nossa história nos esportes e que faz parte do nosso estilo de vida e que a gente quer falar um pouco mais sobre o quanto que isso trouxe de benefício para a nossa vida e para as pessoas que também estão ao nosso lado, né? É isso aí, Max. Essa é a ideia. É, a ideia aqui é a gente falar um pouco da história da gente nos esportes aí da vida, né? Assim, a gente nasce e aí a gente começa a se mexer, a gente vê que se mexer é super bom, é massa, brincar e tal. Principalmente para pessoas que são agitadas, né? Como eu. Então, fazer um esporte sempre é bom. E aí a gente vai contar um pouco sobre a nossa vida aí, né, no decorrer dos anos, o que passou de esportes aí pela nossa vida e do que a gente lembrar, né? Então, certamente a gente hoje é aquilo que a gente foi no passado e a gente pode ser somente aquilo que foi bom pra gente, né? Então, o que for ruim a gente deixa de lado, o que for bom que está agregando, então a gente permanece com ele e vai incrementando mais ainda aí no nosso movimento, né? É como você falou ali, né? A gente quando nasce, a primeira coisa que a gente faz, né, é procurar se movimentar, engatinhar e tal. E é muito natural, né, que a gente busque algo que mantenha essa brincadeira, vamos dizer, né? Sim. Então termina que a brincadeira nunca deixa de acontecer enquanto que a gente se mantém numa atividade esportiva, que é o caso, né, da gente em vários esportes. Quem pratica um esporte radical, a nossa história está muito envolvida, né, com arte marcial, com surf, com skate, a capoeira, o jiu-jitsu. Então isso não deixa de ser uma forma que a gente encontrou de manter a criança viva dentro da gente, né? Sim. Então, pô, nasci em 1972, já tem um bocado de setembro aí, né? Corrido. E acho que mantenho a minha criança viva sempre por causa dessas atividades. Então, quando a gente faz algo que traz esse prazer, que nos retoma, né, uma realidade que a gente viveu lá atrás e que a gente continua fazendo, como é o caso, né, da arte marcial. Então a gente sempre mantém essa criança viva e com certeza a gente consegue enxergar o mundo de uma outra forma. Isso não quer dizer que a gente não tenha problema, que a gente não se aperreie, que a gente não tem estresse, pelo contrário, tem tudo isso. Mas a gente ter essa válvula de escape que faz com que todos esses problemas sejam analisados de um outro ângulo, faz com que a gente consiga ter uma consciência melhor para resolver eles, né? Eles não vão deixar de existir, mas a gente sempre fala muito isso, principalmente no tatame, que é quando a gente entra ali, né, como se estivesse adentrando ali um portal, onde todos os perrengues e todas as correrias, né, da vida, né, cotidiana de todo mundo ficam do lado de fora. E aí quando a gente entra ali no tatame, a gente está num outro universo, numa outra energia, compartilhando de coisas com os parceiros ali de treino. E aí a gente encontra essa força, a gente desopila e a gente volta mais forte realmente para resolver os problemas, né? Então eu comecei nos esportes muito cedo, né, incentivado pelos meus pais, né? O meu pai me levou, né, na primeira vez para um tatame de judô, na verdade, né, na Associação Nagai, que eu sempre referencio, que até hoje essa referência é super importante na minha vida, né? Então eu sou amigo da galera, das 3 gerações, né, do Sensei Tadao Nagai, que é o patriarca da família, né, Dona Edith, que é a sua esposa, Sérgio, Silvio Nagai, que são os filhos, né, Luana Nagai, Gabriel Nagai, que já são os netos, né? Então eu sou amigo dessa geração toda, ou seja, porque não que eu não consegui ter uma continuidade no judô, mas fez parte da minha infância, né? Os meus 7, 8 anos até os meus 12 anos eu fiz judô, depois fiz taekwondo e depois encontrei a capoeira já ali um pouco meio que na rua, perambulando ali pela Federal, morava naquela área lá da Iputinga, Caxangá, e encontrei a capoeira lá com os amigos mesmo. E ali eu continuei até hoje a capoeira. E nesse meio tempo aí, antes disso, na verdade, ainda teve o surf, né? Que o surf Sim. entrou na minha vida aos 14 anos de idade. E aqui em paralelo. Foi antes, na verdade, né? Ou seja,
veio o judô, o taekwondo e depois veio o surf. Sim. A capoeira mesmo entrou na minha vida quando eu entrei na faculdade, aos 19 anos, 19 anos. Então eu comecei na capoeira em 1992, lá na Universidade Católica, com o mestre Curisco. Até hoje, hoje mesmo eu tive lá uma experiência com ele, que está no processo, na semana de volta às aulas da Universidade Católica, né? Então passou esse tempo todo aí com a pandemia parado, e aí agora voltou, então a Presencial capoeira... e tal, né? Presencial, isso. Então a capoeira foi solicitada para receber os alunos, então estão tendo várias apresentações durante esses 5 dias agora dessa semana, são 3 apresentações por dia. Aí eu participei de hoje, amanhã eu acho que eu vou lá novamente. E eu também estava um pouco afastado da capoeira, né, com toda essa correria, trabalhando, não estava tendo treino nada na Católica, então a gente estava treinando no Mirante Capibaribe, que é um lugar sensacional, lá do Mestre Inem, lá na Várzea. Então o pessoal estava treinando lá, eu fui algumas vezes, mas não fui muito. Mas aí tá retomando as aulas na Católica, a sala tá lá do mesmo jeito. Pô, o grupo de capoeira Chapéu de Couro é uma coisa incrível, assim, é inexplicável. Um dia a gente vai trazer o mestre Curisco aqui para trocar uma ideia com a gente. Isso é bom, com certeza. Porque é muita sabedoria, é muita energia, é uma grande lição sempre estar ali com o mestre, sabe? Às vezes ele não fala nada, mas você já aprende coisa ali, só no jeito dele olhar, entendeu? Sim. Mas também a convivência aí de quase, 92, né, velho? São 92. muito tempo, né? 30 anos, né, velho? 30 anos aí na capoeiragem. E o jiu-jitsu que veio logo depois, em seguida, que também faz parte da minha vida hoje totalmente, né? Não só por causa da MXA, que me fez ter uma fusão ali de trabalho com o meu sonho de trabalhar com esporte. E então me trouxe de volta para o jiu-jitsu. Eu tive uma primeira experiência com jiu-jitsu em 94, 93 para 94. Eu até recebi aqui o meu primeiro professor de jiu-jitsu, né, que é o professor Charles dos Anjos. Um tempo desse não foi que ele veio dos Estados Unidos e tal? Ele está nos Estados Unidos há 20 anos, se não me engano. Oh. E aí ele veio aqui, trocou uma ideia no Instagram. E aí ele veio aqui, conversamos bastante, falou bastante sobre a realidade, né, do que ele vive lá nos Estados Unidos com o jiu-jitsu. Ele hoje trabalha com jiu-jitsu e trabalha também em outros tipos de funções, complementando a renda dele. Graças a Deus está super bem. E o Charles foi a minha primeira experiência no tatame, foi com ele ali na época era lá no Pina, né, na frente do Sol Caldinho, na Conselheira Guiar. Era uma escola lá do saudoso mestre Gutenberg Melo. E o Charles era faixa roxa na época. E aí eu fui lá para treinar. Um dos poucos, né? Um dos poucos. Dos poucos, era a maioria. Pô, pra você ter ideia, o Boca, né? Moacir Almeida era faixa azul. Né? Aí eu treinei aí uma temporada lá com o Boca também. E é isso, Barata. Então, assim, quando eu me vejo, né? Eu não me vejo sem o esporte, né? Então, eu me vejo sempre movimentando. E isso, quais são as coisas positivas que... Né, vou fazer 50 anos, então em setembro eu estou fazendo 50 anos, é uma data super emblemática. Nem parece. Eu acho interessante demais esse movimento. Um coroa enxuta aí, né, Max? Rapaz, pra você ter ideia, meu peso é o mesmo desde os meus 19 anos, cara. Não mudei meu peso, é a mesma coisa. Tem alguma prova contra isso? Não tem, né? Caramba, exatamente. Eu peso 80 quilos desses anos todos aí, né? Tá vendo? Você se manteve ali, né? Mas o que eu penso também, sabe, Barata, a coisa da idade, né, cronológica, ela não está diretamente ligada à idade mental, à idade espiritual, Sim. Essa composição toda, entendeu? Então a idade cronológica está muito para a gente poder medir ali alguma coisa. Ah, beleza, é emblemático, você nasceu né, ali e a gente está concluindo um período da vida, vamos dizer assim, completando 50 anos, né? Pô, mais 50 anos, será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? É a perspectiva da galera, né? E tipo, no peso que você está mantendo. Você está fazendo exercício, todo dia você está fazendo exercício, você come bem. Então, tipo, para pessoas que vivem dessa forma, a perspectiva é uma extensão da vida, com certeza. Eu acredito que sim. Eu acho que a vida, né, quando a gente fala sobre vida e morte, muitas são um grande tabu,
mas que eu não tenho nenhum tipo de problema em falar sobre isso. A morte é uma coisa inerente à vida, né? Não tem como você... Uma E continuidade quando a gente ainda, né? para pensar sobre isso, né? A gente vê que a gente tem que, aí cada vez mais que a gente tem que viver o momento, saber ter responsabilidade para viver com presença, viver o presente e fazer o que a gente tem que ser feito no dia a dia, mas sempre projetando a finitude, por exemplo, que pode ser hoje, pode ser daqui a mais 50 anos, Sim. entendeu? Mas para eu poder viver, eu tenho que viver com presença, eu tenho que viver o meu momento plenamente. Sim. Porque o amanhã ele é incerto, não tem como Falam você... do mindfulness, né? Que é tipo o estado de presença ali, né? Vou ter que viver, tipo, tem o passado, tem o presente e tem o futuro. Então, o único que a gente pode viver é o presente. Tudo O acontece passado- no momento presente. Exatamente. Obviamente que se a gente só vive o presente, a gente tende a se tornar, às vezes, um pouco até meio irresponsável com Sim, algumas coisas. vai depender do... Mas, exatamente, vai da depender ideia, do que você pensa para a sua vida. Exato. Eu não posso estar sendo extravagante. A ideia não é viver como se o amanhã fosse acabar. Porque senão, tem muita gente que pira, né? Se for pensar desse jeito, Ah, né? exatamente. Então, tipo, mas a ideia é, tipo, você vai se planejar para você viver os 100 anos, os 120 anos, né? Você vai se planejar para isso, e aí, durante os dias, o dia atual, que é o hoje, você vai de acordo com o seu planejamento. Principalmente com a base nos seus valores, né? Porque é isso que vai guiar você aí, né? Existe muita... A questão do planejamento, né? Você planejar a vida e tal, às vezes você cai numa grande armadilha que é querer que tudo aconteça conforme o planejamento, e o planejamento ele nunca é você sabe, certo, né? Exatamente. Você Jiu-jitsu quando serve pra ensinar planeja, a gente você pra isso, projeta, né? Você projeta e ali você tem aquele objetivo de fazer com que aquilo aconteça. Só que existem vários caminhos, várias situações, Exato. pedras que você pode assimilar Escolhas. aquilo como uma coisa ruim, ou você pode assimilar aquilo como uma coisa boa e usar aquilo em seu benefício no seu desenvolvimento. Mas viver com presença é diferente de viver loucamente a vida, entendeu? Exatamente. Você, para poder um dia você sonha em ter uma empresa de kimono. Porra, eu tenho que plantar todos os dias, eu tenho que planejar, eu tenho que projetar, E executar mas aquele não é no planejamento, tempo né? que você quer, no tempo que tem que ser, né, na verdade. Então, eu acredito que quando a gente tem algo além das nossas obrigações, da nossa função, o que é que eu vou ser quando crescer, aquela coisa toda, né, que a gente é educado num sistema muito padronizado, né? Nossa geração, minha geração, eu sou mais velho que você, mas a nossa geração é meio perto uma da outra ali. Todo mundo foi criado meio num padrão ali, né, velho? É estudar, se formar, ser médico, advogado, engenheiro, dentista, as principais formações, né, que você se profissionaliza para ser bem sucedido, né? Então, ser bem sucedido é ser bem sucedido, né? Então, ser bem sucedido é o quê? Ser bem sucedido financeiramente, beleza. Se esse é o teu propósito, vai lá e tu vai conseguir, se você realmente seguir o caminho, fazer no dia a dia. Não adianta você só sonhar, projetar e ficar no sonho, ficar ali, né, viajando que aquelas coisas vão acontecer só porque você se formou, por exemplo, você vai conseguir esse tipo de prosperidade financeira. Na minha maneira de ver, não é isso, né? A grande sacada é você entender qual é o seu propósito na vida para que você possa viver esses momentos do dia a dia com mais felicidade. Porque vai vir um momento ruim, e esse momento ruim quando vier, se você sabe dosar e sabe entender o momento ruim como algo que também pode ser construtivo na tua vida, a gente vai pegar o que tem de ruim, ver o que tem que pode ser absorvido para seguir contigo, e o resto é lixo, que você vai jogar para lá e você vai continuar sua caminhada. Nunca vai parar. Então quem vive esse estilo de vida do esporte tem essa ideia de nunca parar. Sim. Outro dia mesmo o Curisco estava falando sobre isso, né? E ele fala, tem um dizer que a gente foi pedalar, até falei isso aí com o pessoal que a gente pedalou segunda, a gente foi dar uma olhada lá no Baobá, que foi um marco, né, dos 35 anos do grupo Chapéu de Couro. E aí foi plantado um baobá, teve toda uma cerimônia, pra você ter ideia.
próprio reitor da Universidade Católica de Pernambuco estava presente na cerimônia. Você vê o nível da importância que a capoeira do chapéu de couro, o mestre Corisco, tem para uma instituição, né, tão formal, tão antiga, tão séria como é a Universidade Católica, né, que forma tantos profissionais aí de várias áreas. E às vezes ele colocou, né, às vezes o caminho mais longo é o verdadeiro atalho. Então o que é que ele quer dizer com isso, né, velho? É que muitas vezes você quer chegar muito rápido em algo e você deixou de vivenciar um monte de experiência que poderia ter forjado você, né, o seu caráter de uma forma muito mais forte, né, muito mais equilibrada, para de repente chegar naquele objetivo e você chegar muito mais preparado para que naquele objetivo você projetou na sua vida lá na frente. Quando você tem um método, né? Você tem um método que você, de acordo com a sua experiência, então você vê que, ó, você seguir esse caminho aqui assim, porque vai ser um método replicável, no final das contas, que ele vai passar para você, que você de repente vai aprender e vai passar para outra pessoa do jeito que ele te passou, porque você está vendo que aquele jeito ali está dando certo, se é que está dando certo, mas vamos supor que sim. Então aí o método que ele está passando para vocês, assim eu vejo, sabe? Então, se é esse caminho ótimo aí, massa, porque tipo, tá levando, tá tendo toda essa experiência, de repente musical, de repente, né, não sei. Na real, não é nem um método, na verdade, né? É exatamente onde quebra-se esses paradigmas. Sim. Nada precisa ter um método, você precisa ser metódico para você conquistar coisas, para você ser feliz, para você ser bem sucedido. O método, na verdade, é uma forma que você encaixota e diz assim, esse daqui deu certo, eu preciso adaptar para mim para poder funcionar. Sim, né? É a base, né? Assim, uma base ali para você seguir. Que você pode variar, mas tipo, é como eu digo, tipo, eu vou passar lá, é um tipo de planejamento que eu faço. Tipo, eu pego, ó, o ano inteiro eu vou dar aula desse jeito. Vou dar primeiro defesa pessoal, depois eu vou dar primeiro segundo, né? Aí eu vou dar queda, e agora estou no meio que a gente está fazendo transição. De parte de cima, transição para ir para a parte de chão. E aí durante o ano a gente vai passar por guarda, passagem de guarda, né? E aí como se fosse um jogo. De começar em cima para baixo, e aí tem a guarda, depois vai virar, vai inverter, vai cair na minha guarda, vai cair. É um jeito que eu acho bacana para aqueles alunos que são frequentes, aqueles alunos que treinam o ano inteiro, que treinam há mais de um ano. Então ele está pegando essa jornada aí, sabe? Aí tem gente que quer fazer esses atalhos. Vou fazer desse jeito e vou fazer desse jeito. Beleza, vai chegar no mesmo caminho no final das contas. E aí vão ter várias vias que você pode fazer, sabe? Mas de acordo com a sua experiência, você fazer desse jeito é bom. Não quer dizer que você não vai variar. Durante o ano, você vai dar a situação que você, ó, eu estou fazendo isso daqui, beleza. Posso dar uma saidinha e mostrar uma coisa diferente. Tipo, eu estou mostrando transição. Aí de repente vê um seminário de alguém aqui, tu trouxesse alguém para dar um seminário, vir pro seminário do cara e tipo, mano... Tem várias possibilidades que acontecem, né? Por exemplo, de uma hora para outra surge uma possibilidade, de repente, de uma turma que cai no seu colo com crianças com deficiência. O teu método vai criar não vai funcionar. Você tem que recriar, redirecionar. Você vai ter que usar suas experiências. Até gente que sejam especialistas, se tem gente especialista com isso. Então você vai ter que estudar, mano, não tem essa. Exatamente, você tem que mudar o método. É coisa nova pra você. Né? Você tem que buscar. Então, às vezes, é exatamente isso. Quando você busca algo que você quer ir muito direto, que você quer, e aí você cria todo o planejamento, encaixota, tem um método esse, eu vou fazer assim, assado. E aí você chega daqui, de repente surge uma coisa que diz, cara, esse caminho aqui não tem mais pra onde eu ir. Eu preciso mudar aqui o meu caminho para poder... Eu não posso deixar negligenciar esse lado que de repente caiu pra mim e você de repente foi meio que... Você nem queria aquilo, mas foi meio que forçado a acontecer e você tem que se preparar para aquilo. Tem que se adaptar, né? E aí você tem que se adaptar. Imagina você passando uma guarda e aquele jeito ali que você está querendo passar só tem bloqueio, só tem quina. Uhum. Você vai ter que fazer o quê? Exatamente. Se adaptar, fazer um jeito diferente. E ali você vai ter várias situações que você vai apanhar, vai perder, e no outro dia você vai de novo e você insiste. Né? Assim é a vida, né? E não parar, né? Não parar. Tá falando da vida aqui, né? Tipo, você dizendo... as dificuldades que vai ter na vida que, beleza, você vai sair, você vai tentar se adaptar, mas tipo, você tem aquela linha que você quer seguir. Isso, exatamente. Então assim, tipo, o que eu penso, aí é uma questão da nossa vivência sobre isso tudo, e aí onde entra os grandes mestres, né, na nossa vida, né, nossas influências,
né? O primeiro... Diversas áreas, né? o primeiro... E aí, na verdade, na minha experiência, é pra vida, né? Forjou o meu caráter. Eu sou o que sou hoje porque eu passei por todas essas experiências. E aí, minhas experiências dentro dos esportes foi o que me levaram a ser o que eu sou hoje. Exatamente. Por exemplo, o meu pensamento sempre foi de viver de algo que eu gostava. Então, quando eu cheguei na época de fazer vestibular, eu não sabia o que eu queria. O que eu queria fazer era capoeira. Eu não queria surfar e jogar capoeira, eu não queria outra coisa, mas não cabia dentro da sociedade, não cabia dentro, né, da minha estrutura familiar conceber isso na época, né? E o meu mestre Curisco já vivia isso naquela época e hoje ele é um cara extremamente bem sucedido dentro do propósito de vida dele. E ele decidiu que seria um capoeirista e viveu todos os dias como capoeirista e hoje é um grande capoeirista, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, mas não só pelo jogo, pela técnica, pelo que ele fazia dentro da roda de capoeira, né? Mas exatamente pelas coisas que ele descobriu que não estavam encaixotadas, que não estavam empacotadas ali, entendeu? Formatadas para as pessoas serem bem-sucedidas, entendeu? Sim, sim. Ele foi o que ele fez foi correr atrás do sonho dele só. E ele vivenciou isso e se adaptou. Como é que a capoeira poderia estar, né, ali nos anos 80, dentro de uma universidade como a Universidade Católica de Pernambuco, uma instituição extremamente tradicional, católica, ele recebeu religiosa. Lá, não foi? Ano passado? Recebeu ano passado, exatamente. Recebeu um título de doutor honoris causa, pela capoeira. Agora, o que foi que ele fez? Qual foi o caminho que ele teve que seguir? Como foi esse percurso para chegar onde ele chegou, né, de ser um mestre tão reconhecido, não só pela capoeira, mas pela filosofia de vida que ele transmite para todas as pessoas que têm o privilégio, na verdade, de conviver com ele. Então, a vivência dele fez com que ele, por estar dentro da Universidade Católica e por ser um espaço incrível, uma sala maravilhosa, um lugar que todo artista marcial, todos gostariam de ter um espaço como aquele. Tem uma sala incrível, cara, dentro na esquina, né, da Malaquias com a Rua do Príncipe. É um lugar extremamente valorizado e é grande. E a sala é exclusiva da capoeira há muitos anos, entendeu? Desde que começou lá, né, há 39 anos. Então, assim, o que foi que Curisco fez para poder conseguir ter esse sucesso todo? Ele buscou, cara, ele foi estudar, ele é um cara que lê muito, ele adora filosofia, ele adora entender as coisas do movimento, né, da natureza em si, né? Deus está representado na natureza, né? Então, todos os rituais que a gente vivencia, né, da roda, do treino, do início do treino, do salve até o final do treino, né, onde ele sempre reúne a galera, a gente fica em volta ali para dar o salve. Então sempre vem ali uma palavra com muita sabedoria e que às vezes não é boa de ouvir não, entendeu? Às vezes é dura de ouvir, mas faz parte do processo. Então, o que foi que ele fez para chegar lá? Então, ele buscou isso, ele fez isso todos os dias, no dia a dia, procurou entender como funcionavam ali, né, as questões da instituição e sempre muito cauteloso. A primeira lição que eu tive na minha vida, muito forte, né, com o Curisco, foi aprender a chegar nos lugares e aprender também a sair. Não é só chegar, tudo boa, massa e tal, mas você tem que saber sair também. E isso fez parte da minha vida, né? Porque eu cheguei muito afoito, eu já treinava taekwondo, já sabia chutar. E quando eu cheguei na capoeira lá, eu disse: isso aqui que eu quero para minha vida. Me identifiquei com o ritual, com a ginga, com o movimento. Cara, me identifiquei e, cara, que eu já tô com 2 meses de capoeira, eu treinava todo dia, toda hora. Eu chegava em casa, treinava também, treinava toda hora. E ali, quando eu cheguei uma vez muito afoito, e aí ele me chegou do lado assim, me deu uma lição, meu irmão, que eu nunca mais esqueci na minha vida. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, por exemplo, quando eu fui morar em Angola. Então a capoeira abriu muitos caminhos para mim. A forma como o Curisco enxergava o mundo, que transmitiu para mim
a forma como eu assimilei aquilo, quando eu recebi a proposta, né, de uma oportunidade de morar em Angola, trabalhar em Angola, eu já me sentia tranquilo demais, muito seguro. Eu sabia que ia chegar lá, eu sabia que tinha uma bagagem muito forte do ponto de vista de relacionamento com as pessoas, de como lidar, de como entrar e como sair, entendeu? De como chegar. Então aquilo me trouxe aquela vivência na capoeira me deu uma segurança muito grande para ir para um país de outro continente, né, atravessar o oceano, né, e que vem também, que tem essa ligação, né, cultural com a África, né, a capoeira tem essa correlação total com a África, e ali eu me dei muito bem, eu consegui atingir todos os meus objetivos como profissional, né, na área lá de comércio, distribuição, importação, bem como do lado pessoal, da minha forma como eu me relacionei ali com os nativos, quando a gente saía para ir acampar no final de semana, que a gente acampava nas praias desertas, que tinha vila de pescador, que os caras viviam praticamente em relação, era muito ancestral a forma como a galera vivia. As vilas mais afastadas dos centros, que eram nas praias, que tinham onda, então tinha as vilas de pescadores, cara, você não tem noção, os caras viviam lá como realmente, como indígenas mesmo, entendeu? Na beira da praia, vivendo realmente da pesca, entendeu? E morando em casas feitas de palha, de chão batido. Então a gente viu vilas como essa com 500, 1000 habitantes, entendeu? Numa vila dessa daí. E a gente acampava no meio dessa galera. Então, se não fosse a capoeira que eu aprendi com a capoeira do chapéu de couro, a capoeira do mestre Corisco, eu tenho certeza que a minha relação com aquelas pessoas, que sempre foi muito amistosa, sempre foi muito boa, sempre foi muito bem recebido, mas eu devo isso exatamente à forma como o Corisco disse, você tem que aprender a chegar nos lugares e aprender a sair. E dentro desse ensinamento, a forma como ele colocou isso, né, dentro do meu coração, foi muito forte. Né? Então, assim, como fazer isso? Aí isso foi por causa de um acontecimento dentro da roda. Um acontecimento dentro da roda, ele tirou aquilo, me chamou no canto, a energia que ele colocou ali para me dar essa lição, mudou a minha forma de ver as coisas para o resto da minha vida. Ou seja, isso fez parte da minha formação de caráter. Na hora que eu cheguei e cometia um erro, cheguei errado e ia sair errado. Se não fosse ele que tivesse chegado para mim, puxado a minha orelha naquele momento, e aquilo, a energia dele, para quem conhece, é muito forte, embora ele seja magrinho, ele é uma energia muito forte, muito potente. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, aquele ensinamento. Então eu sou muito grato a todos esses caminhos que eu percorri, e aí voltando àquela ideia de, o que é ser bem sucedido na vida, né? Financeiramente é uma coisa. Para mim, ser bem sucedido na vida é isso, velho. Você fazer o seu dia a dia e cada vez mais no seu dia a dia você chegar no final do dia e dizer, cara, eu estou fazendo o meu melhor e está tudo certo e eu consigo apreciar as coisas simples da vida e isso é o que vale. Isso é o que vale. Eu acho que cada um tem esse objetivo aí, né, Max? Cada um tem um ponto de vista sobre o que é o sucesso, sobre o que é viver em felicidade, sobre o que é viver em harmonia, enfim, cada um tem um certo parâmetro aí, né? Enfim, é isso. Eu, falando um pouco do meu início, né? Comecei ali no judô, que eu me lembro ali por volta de uns 5 anos, um pouco menos, eu acho que um pouco mais, mas ainda no colégio particular, lá em Olinda, o Colégio Imaculado do Coração de Maria, com o professor Ney. Depois eu vim saber até que é professor até de uns amigos meus, do professor Alisson, do Leandro, então foi professor do meu irmão também. E tipo, no judô tive idas e vindas, né? Eu acho que fui até a faixa verde, talvez. Ou faixa, eu fui até a faixa verde também no judô. Alguma coisa disso. Minha recordação é muito pouco assim, né, sobre isso, mas isso aí foi o início, né? E me lembro também na escola, futsal, mas pouco tempo. Me recordo passando isso como se fosse aumentando essas idades, né? E aí me lembro também fazendo basquete, fazendo natação,
Eu nem conto esse, eu fiz tudo isso aí também, viu, Barata? Natação, handebol, futebol. Mas eu acho que o grande lance é as que a gente ficou, né, não, velho? então, aí tipo, isso aí Eu só vejo você no skate e no jiu-jitsu, velho. E então, o surf agora? Sim, aí sei que depois chegou um ponto que eu voltei, isso teve música aí do lado, né, porque bateria e tal, meu pai é baterista também. Então, no início da adolescência também teve a parte da bateria, que até toquei e tudo mais. Mas enfim, e aí... Hã? Tocar aula também. E aí, o que aconteceu? Eu depois voltei pro judô, meu irmão já estava fazendo já com o Claudemir, né, que é meio que da família da gente também, é um primo nosso, que ele é professor de judô, é da linhagem lá do Nagai também, né, então era competidor e tudo mais. E daí depois eu voltei a treinar judô e eu treinava com eles, já também ali da metade ali da adolescência. Quer dizer, até um pouco antes, acho que até ali na faixa de 10, 11, 12 anos, aí ficava indo e vindo, que aí com os 14 anos mais ou menos, 13 para 14 anos, eu assisti o UFC, foi quando despertou ali o interesse no jiu-jitsu, né? E aí meu pai me levou lá, ele disse, tem uma academia, se você quiser mesmo, tem uma academia lá na Toda Boa Vista, e vamos lá. Eu, beleza, fui, ele me mostrou, sacando onde era, acho que eu tinha uns 14 anos já aí. Era um professor aí que era o Mozart, que era aluno do Gutenberg Melo. E o treino pegando fogo, velho, assim, caramba, velho, tipo, tava tendo como se fosse um treino de vale tudo. E aí o cara que era do lado do Gêmeo, parece que Hinaldo, alguma coisa assim, que era de Kung Fu, mas parece que era mestre de Kung Fu e tal, e tava treinando Jiu-Jitsu, trocando porrada com outro cara, velho, tipo, uma galera ao redor, a academia, meu irmão, pegando fogo, na academia que era da Associação Nagai, eu acho. Com certeza. O nome isso é uma dúvida aí, cara, até um parêntese, Barata, uma dúvida que depois a gente vai tirar. Petros, diretor, anota aí pra gente poder fazer esse convite aí à família Nagai. Isso aí. Aí eu acho que a gente pode chamar o Silvio, a Luana, o Sérgio, família o Nagai. Mas eu acho que o jiu-jitsu tem uma base muito forte ali na Associação Nagai, porque a Associação Nagai, ela já existia. Sim. Quando começou esse movimento do jiu-jitsu aqui, né? Então, sim, eu sei que Gesiel e o Gutenberg Melo passaram pela Associação Nagai. Sim. E a própria Nova União sempre, tanto que antes era Nova União, Nagai e Nova União. Eu vi todo esse início aí, Max. Então fala aí, velho, porque eu não vivi isso não, e assim, tipo, tenho uma curiosidade. Porque o que eu sei, assim, tipo, por exemplo, da mesma forma que tem lá em Natal a Kimura Nova União, sim, existia a Nagai Nova União, que aí era quando eu olhei assim, acho que foi eu até tinha uma camisa que era Nagai Nova União. Isso é uma regata. E eu sei que na Associação Nagai já passou o Gutenberg e já passou também o Gesiel, dando aula lá. Pois é, então, aí tipo, lá era uma academia que era uma casa lá na Colombo Boa Vista, que era meio bem comprido assim, lá no fundo ficava a escola de Kung Fu, né? E aí depois, voltando um pouquinho, tinha também uns espaçozinhos que rolavam uns Tai Chi, eu acho, e depois vinha, acho que o banheiro, uma coisa assim, depois vinha um tatame bem grandão, que era onde aconteciam as aulas de Jiu-Jitsu e de Judô, né, do mestre Nagai, que era lá que acontecia. Então, cheguei e vi esse treino pegando fogo, eu disse, porra, massa, eu vou fazer esse negócio mesmo, corajoso pra caralho, porque tava pegando fogo, mano, só você vendo. Enfim, aí, beleza, no outro dia eu fui, não tinha ninguém, velho. Aí eu disse, cadê a galera, mano? Eu peguei perto de Pamela, né? Ela fez, olha, não vai ter hoje, aquilo ali foi o último dia, não sei o que, o professor, ele tá pra vir, mas eu acho que ele não vai vir não, hein? Aí eu disse, pô, beleza, quando é que é agora? Tipo, acho que era segunda, quarta e sexta talvez, né? Não me lembro os dias, enfim. E aí beleza, no outro dia eu fui, quando eu vi era o mestre Gesiel, eu fui o primeiro aluno do mestre Gesiel lá na Boa Vista. Mas era na Nagai? Era na Nagai, tipo, era o espaço lá que ele cedeu, que sim, era que... Como ainda hoje tem, né? Hoje ainda na Nagai ainda tem Karatê. É uma academia, né? Assim, até um dia desse tinha Jiu-Jitsu também. Talvez, se for uma academia muito tradicional, não permita outras
outras atividades, a não ser aquela dele lá, né? Mas se for pensar em termos de negócio, eu acho que deixar um tatame vazio, onde outras pessoas ali... Eu acho que essa foi a visão, né? Aí é um negócio da pessoa, né? Mas é um bom negócio você, de repente, sentir se a pessoa é uma boa pessoa ali, tá na sua mesma energia e você ceder o espaço ali, né? E fazer um negócio negócio, excelente, né, velho? Não só para a pessoa, porque tem professor que precisa disso, de fato. Não tem uma casa, não tem um lugar, mas quer passar um conhecimento. Então, ter uma disponibilidade, um tatame, de repente, para estar ensinando, ou de repente aqui como você faz. Um professor que você confia, vê que a pessoa é uma pessoa boa, tem, de repente, estou precisando ir para dar uma aula para os alunos. De repente você fazer um negócio para ser disso daqui, nada de errado, né, Max? Com certeza. Então, Na verdade, acho que a visão do Sensei sempre foi uma visão à frente ali, né? Porque a Associação Nagai sempre teve essa de abrir a academia, o tatame dele, para outras modalidades, né? Bom, ainda bem, ainda hoje você vê que tem muita gente que tem um seu tatame de jiu-jitsu, mas não quer misturar ali com o judô, não quer colocar o muay thai, enfim, para poder diversificar. Sim. Lá na Nagai eu sei que é aikido, karatê, judô, já teve muay thai, mas assim, o grande desafio, né, Barata, de você ter uma academia de arte marcial como meio de vida, como negócio, o grande desafio são os profissionais. Você encontrar os professores corretos que bebem da mesma fonte que você, do ponto de vista filosófico, né, que tenha ideais ali, né, que seja honesto, que seja realmente credenciado, né, que seja um faixa preta de verdade. Então, isso não é uma coisa fácil de encontrar no mercado. Então, assim, tipo, hoje a arte marcial ainda tem uma demanda, mas os bons profissionais ainda a gente precisa de mais profissionais bons ainda, entendeu? Não é em todo lugar que o cara encontra um professor como você, como Vitor Hugo, né, como o próprio Zé Radiola, que viria para cá hoje não veio, mas que vai ter outra oportunidade. Então são vários professores que a gente tem aqui. Alguns dão aula, como o Vitor Hugo mesmo, dá aula por amor ao jiu-jitsu, né? Ele não precisa. Mas quando você pensa em fazer como negócio, né, a oferta de bons professores ainda é pouca, eu acho, sabe? Mas o crescimento, o que vem sendo desenvolvido na parte da arte marcial, como essa ferramenta, né, de melhoramento da vida, né, de melhoramento da sociedade, fazer com que as pessoas, como aconteceu comigo, né, que eu encontrei o mestre Curisco e hoje estou com o Vitor Hugo, que também é um excelente professor, que também tem uma conduta excelente fora do tatame. Então isso faz com que a gente acredite nessa ferramenta como algo que melhora a sociedade, né? Sim, não, com certeza. Assim, né, como eu peguei essas primeiras aulas com o mestre Ziel, né, e a galera começou a chegar, né, tipo, outras pessoas. Eu tive, acho que umas 4, 5 aulas, assim, somente eu e ele, diretamente. Então, tipo, foi muita defesa pessoal, era só tapa, só me defendendo, aproximação. Então, tipo, é uma base que tem que se fazer, né, e, pô, eu tive essa sorte, né. Enfim, aí foram chegando outras pessoas, foram tendo a parte de chão, né, e aí foi continuando. Mas nesse período eu estava começando a tocar, né, e eu terminava o treino, eu acho que por falta de uma boa hidratação, eu ficava com muita dor de cabeça, né, então eu ficava com certo medo de eu me machucar e eu não conseguir tocar, né. Nesse período eu estava com uns 14 anos, verdade, e aí como era bateria, estava começando a tocar, aparecia muito show para fazer, e aí ficava com medo. Deixei de praticar o jiu-jitsu, acho que passei treinando acho que uns 6 meses mais ou menos. Muito pouco também. Né? Exatamente, mas tipo, do jeito que foi excelente. Por quê? Depois de um tempo, lá por uns 16, 17 anos, eu acho que por uns 17, 18 anos, eu comecei a treinar judô de novo. Né? E aí já estava meio que muito mais fácil quando eu ia pro chão, entendeu?
E, tipo, logo em sequência, né, já 18 para 19 anos, foi quando um amigo meu, que é o Arthur D2, eu tava me encontrando muito com ele no especial, porque a gente estudou junto lá no especial. E ele dizia, porra, Barata, eu tô fazendo jiu-jitsu, é muito massa, tá ligado no Marquinho, que é do lá do Jango e tal, tô treinando também, é professor da gente, não sei o quê. Aí eu, porra, que massa, velho. Aí ele fez, vamos, aí tipo, uns 2 dias ele me chamou, eu disse, porra, beleza, velho. Aí, tipo, fui lá pra fazer aula com eles lá, né? E aí, fui lá na... Aí, fui lá na... Não, na verdade, eu tive, acho que a primeira aula foi ainda com o D2, que foi lá no Janga, em cima de uma farmácia que tinha. Então, tipo, a turma já sabia que eu tinha treinado, já sabia que eu tava no judô. E, tipo, quando eu cheguei lá, os caras já estavam treinando, tipo, sei lá, Gaspar, aquela galera lá do Janga, o Júlio Galego e tal, os caras que eu também conhecia assim, né, que também tava surfando, já tinha surfado já, né, tava surfando de bodyboard e tal. E aí, tipo, já começou no round daquele jeito, velho. E, tipo, nem me lembro como é que foi. Eu sei porque isso aqui era tipo um rola daqueles, velho. Só. Isso aqui terminou, eu ainda desci e fiquei engoando, com vontade de vomitar. Eu, caralho, cara. Aí, tipo, aí a gente ficava indo muito pras aulas, tipo, saía como se fosse um bonde, né? Que saía Arthur saía, que ele saía morar lá em Pau Amarelo, aí ele me pegava no Janga, lá em Pau Amarelo, aí a gente saía, pegava Marquinho no Janga e depois pegava Alisson lá em Olinda, para depois ir lá para a academia que era no Jandirairã, velho. Então, tipo, lá no Jandirairã, Marquinho puxava o treino lá de faixa azul, e, tipo, e os alunos que tinham lá, né, era o Arthur, Alisson, que já vinha da capoeira, né? E ele que me ensina a capoeira, né? Em vários movimentos que a gente faz, que a gente se encontra assim, ele sempre me passa alguma coisa, né? Então, e passa pra galera também, né? Enfim, e aí terminou nesse contexto desse treino lá, né? E aí o Marquinho, que era aluno do mestre Eziel, né? E muitas vezes a gente saía do Jandirairã e ia direto lá ou para o Torado, que era o aluno do mestre Eziel também. Sim. O Torado hoje está treinando lá com a gente na Nova União. Pois é. E aí ele tinha uma academia lá na Rua do Espinheiro. Esqueci o nome da academia, acho que era Vereda, talvez. E também tinha um treino do mestre Eziel. E aí a gente ia para lá. E quando eu voltei, eu tinha uns 18, 19 anos, né, 98 para 99, sou de 80. E aí, nesse período já Vitor Hugo já estava treinando, eram umas das referências que tinha lá, né? E aí tinha, acho que era Felipe Guerra, se eu não me engano, acho que já era faixa roxa, tinha Põe, que já era 10 antiga também, Gustavo. Que aí eu acho que era faixa azul com a faixa roxa também. Mano, tinha uma galera assim quando eu voltei a treinar, sabe? E aí quando eu voltei nesse período eu não parei mais, né? Foi massa. E o surf? Fala aí como é que foi no surf, velho. Então, como eu te falei, eu já tinha passado pelo skate, né? Falando desse movimento assim, pé em cima de uma prancha, em cima de uma madeira, ou então de uma prancha mesmo de surf. Tinha passado ali, eu acho que com uns de 10 a 12 anos no skate normal, ainda quando eu morava em Jardim Atlântico. Tem uma praça lá que era meio inclinada, então foi meu primeiro contato ali com o skate, né? E quando eu fui lá para Pau Amarelo, tinha um namorado da minha irmã que ele andava de skate e surfava de bodyboard, Arthur. E aí ele fez, velho, era um skate que ele tinha acabado de montar para mim. Ele fez, teu skate como tá novo aí e tal, tu não vai usar, aqui é praia, então vai pro mar, velho. Eu disse, porra, gostei. Tipo, aí ele trocou comigo, ele me deu um bodyboard e eu fiquei no bodyboard e ele ficou com o skate dele, né? E ficou pra ele, né? Foi meu primeiro contato assim, passando tempo se for no bodyboard, acho que uns 5, 6 anos foi no bodyboard. Tinha uma galera lá do Pau Amarelo que surfava, porra, Carlito, Sérgio, tá ligado? Que até hoje eu surfo com o Sérgio, me encontro com ele. Aldo, Raimundo, porra, uma galera que surfava. Então, foi o início ali no start, né? E tinha vezes que o mar não estava lá tão bom,
E aí eu começava a trocar com os caras, eu inventar no bodyboard, eu pegava a prancha, né? E aí, pô, altas vacas, mas beleza, mas aí foi um start, né? E você ficava com uma certa vontade, né? Depois, com o tempo, eu fui morar em São Paulo, acho que em 2012, 2013, voltei a despertar o skate. E aí eu comecei a andar de long. Era um condomínio muito inclinado, mas o long, pô, me servia que era só o rolê, só a velocidade, velho. Tipo, eu disse, porra, muito massa, gostei, né, da adrenalina ali. E aí quando eu voltei para Recife de novo, passei um tempo ainda sem skate, sem surf e tal. Mas tipo, um pouco antes da pandemia, eu acho que foi um esquema desse. Um aluno meu, Abraão, aí ele fez, mano, eu tô surfando, não sei o que, tu não tá afim de surfar não. Eu disse, porra, pode ser, velho. Aí ele tinha uma prancha que tava faltando uma quilha. Aí a gente foi lá pra Enseada, que é aquele mar sinistro, velho. E tipo, eu disse, porra, vamos nessa. Eu já sabia que era radical, porque eu surfava de bodyboard lá e é só canudo, né, velho, pro cara entrar. Então, e tipo, nesse dia, pra minha sorte, o mar... Minha casa lá. Pois é, né? A gente vai falar desse lugar aí, né? Então, aí, assim, porra, o mar tava bom pra mim na situação. Como eu já tinha dado start lá em São Paulo, né, do skate normal, né, que é o do long, aí eu tive a oportunidade aqui, quando eu voltei de São Paulo, do João Pedro, né, lá do Caprinos. Ele andava de skate, de simulador, e eu vi ele andando, achei muito massa, velho. Ele foi e me deu um de presente. Ele, quer dizer, na verdade, eu disse, velho, compra esse daqui que é bem semelhante ao meu. Aí eu disse, beleza. Comprei, comecei a andar, um shapezinho bem pequenininho. Eu trabalhava na cidade, aí na Boa Vista, saía de lá, ia para o Recife Antigo, ou então ao contrário, ia de skate, e tipo, altas velocidades, subindo naquelas pontes lá do Recife, subindo, descendo, e tipo, fiquei meio que na base ali no instinto, né? E tipo, quando eu fui pro surf, nesse dia lá em Enseada, quando eu subi a primeira vez assim, porra, veio uma onda, eu subi, deu o drop, subi na base, tipo, já consegui ficar em pé e simulando, como se fosse o simulador do skate. Eu fico, mano, tô dentro, vai rolar, exatamente. E aquela sensação eu não tinha tido ainda, eu não tinha me recordado. Antes eu certamente tinha ficado em pé, mas a sensação pra mim foi nova, saca? Então aí eu vi que era possível fazer, velho. Então eu disse, porra, que massa. Então, Abraão... E não é fácil, realmente. O surf, depois que você... O cara que começa, né, já depois de adulto, né? É bem diferente, cara, do que quando você começa quando criança. Né? Seu corpo vai crescendo e o ponto de equilíbrio você já tem ali, você vai adquirindo. Quando você já está adulto, achar esse ponto de equilíbrio, né, para estar em cima de uma prancha dentro d'água, em movimento... A forma que você me mostrou aí já foi uma aula de hoje. É muito diferente, né, de você ter crescido. Eu comecei com 14 anos. Aí tem uma coisa também que o surf que não tem professor. Hoje tem altas escolinhas de surf, né? Sim. Mas na minha época não existia isso. Você olhava o cara surfando e você tinha que fazer igual e você tinha que se arriscar a cair naquele mar para poder tentar fazer alguma coisa sem ninguém ter te dito nem como é que tu faz para subir numa prancha, né? Então no máximo eram os amigos ali, né? Pô, no máximo os amigos nada, os amigos chegavam lá, só. Como é que é? Esse meu irmão, tu vai atrás de mim aqui, velho. E o cara ia feito doido ali atrás. Meu amigo. E se for. Meu irmão. E altas vacas, então a primeira dificuldade que você tem, né, na verdade, é entrar no mar. Mano, isso é muito então difícil. Você, quando pensa, cara, você olha lá, tá a galera surfando. Até pra mim, Max, mas acho que pra todo mundo, quando o mar tá bombando mesmo, pra entrar é muito difícil. Sim, né? Cara, você toma as piores vacas são exatamente quando você tá com uma grande e toma na cabeça ali, né, velho? É muito pior do que você vacar dentro de um tubo, por exemplo. Que a pessoa, quando vê você tá dentro de um tubo, que seja grande como for, quando você cai dentro do tubo é muito mais tranquilo do que você tomar o mesmo tubo quebrando na sua frente ali, com um lip grosso feito na enseada, por exemplo. Você tá entrando, você toma ali, meu irmão, você é uma máquina de lavar, né? Que aí você não sabe onde tá e o caldo vem com a porra ali, né? E aí, voltando a isso, o surf ele traz uma coisa, acho que a gente virou, né? Você lembrou aí de uma vaca, né, Barato? Sim, vai. Aí uma vez eu tava conversando... É a mesma coisa de lutar e não querer cair. Não tem né? como, né, velho? Enfim. Mas uma vez eu conversando com o Marquinho, que é um irmão que eu tenho, né, de sempre, que a gente surfava junto desde pirraia, meu amigo até hoje, é um amigo e irmão. E a gente falando, né, o quanto que também o surf contribuiu
nessa forma de ser da gente, né? E caramba, já deu isso tudinho, diretor. Tá vendo aí? A gente fala muito, Barata. É porque tá bom o papo. Aí, pessoal, essa história é interessante. Que é uma coisa que o surf, por mais que ele não tenha um professor, que não tenha um mestre, que não tenha nada, você tem que ser seu próprio professor, né? Pô, ali pra é muito vida, massa, né, velho? Então, se assemelha muito, Marcos. Tudo bem que todo esporte, com certeza, é o estado de presença que a gente tá falando, né? Ele deve dar essa sensação boa, assim como o jiu-jitsu, assim como o surf. De você se conectar, você tá presente naquele momento do aprendizado, no momento do rolo, no momento de observar como é que faz. Não tem como pensar em outra coisa. Não tem como pensar em outra coisa. Então, mas o que... E você entrar no mar, vamos dizer, beleza, você passou por aquele negócio e tal, tá lá, você já tá no fluxo, você já tá no flow, né? Você já tá no... você já tá no... Já surfou, já desceu, já surfou, já desceu, já se manteve, né? Já esquentou, então, pô... Você tirar o ruído aí, professor, dessa lapada aqui do celular aí? Tudo certo, no microfone? Vou tentar, né? Mas assim, voltando, aí tipo, você já tá quente, você já tá, né, naquele flow ali, então você consegue, toda vez que vem uma onda, você tá calmo, você tá conectado, você descer da onda, você fluir ali, né, você dá uma... Eu não sei, mas deve ser muito massa, dar uma rasgadinha, pegar um movimento muito bom assim, né, velho? Vou falar pra você. Pra mim, Max, já é extremamente satisfatório eu pegar a onda, descer e dar aquela curtida assim mesmo, tá ligado? Excelente, velho. Assim, todo momento é aprendizado, né? Então, velho, o surf realmente ele tem uma magia incrível. E aí, voltando sobre essa história de como ele traz ensinamento pra gente, aí Marquinho, né, eu tava falando desse meu amigo, sim, e ele falando, meu irmão, nossos pais, eles nem imaginavam que a gente ali com 15, 16 anos, a gente já surfando, já indo acampar. Pô, ninguém imaginava o que a gente passava naquele final de semana. Sim. E se era um final de semana que a gente, por exemplo, quando a gente, já teve vários acampamentos que a gente fez, ou então ia no inverno. Acampava ali atrás do Bar do Marcão, lá no Coqueiral, lá no Maracaí. Era sinistro. Então a gente fazia tudo isso e a gente começava a ter aquela convivência com a galera, mas o que eu queria colocar era outra história. Por exemplo, a gente com 15, 16 anos, a gente já surfava, a gente já olhava para o mar, a gente sabia como é que estavam as correntes ali, e a gente já sabia como é que estava o tamanho das ondas. Então a gente tinha que decidir sobre a nossa vida. A gente tinha que decidir se a gente ia correr aquele risco de se afogar ou de pegar onda, de conseguir... Mas tem essa consciência, velho, nessa idade? Cara, não tinha. Essa consciência vem depois. Agora o que vem assim, é aquele medo que você tem, não vou entrar no mar hoje não, velho. Não vou entrar no mar hoje não. E você fica naquela, vou, não vou. Aí o teu amigo do lado, caralho, eu vou. Aí o cara vai e você vai junto, você nem tá tão preparado, mas você vai. Quando você vê, você já tá lá na merda, lá, quebrando altas ondas na sua cabeça lá. Você... Então assim, já aconteceu comigo. Volta ou não volta? Já aconteceu comigo, velho. Tem que ir, né? Não, já aconteceu isso aqui, bem barato. O cara chegar, eu entrar no mar, chega lá gigante no cupe, inverno, correnteza, vento, tipo 6 pés, 7 pés, só eu e Marquinho no mar. O bicho pegava altas ondas, quebrava e eu lá no meio também. Quando eu olhar assim, meu irmão, o pé veio entrar aquela série. E aí você não varar, você tem que soltar a prancha. Quando você puxa, tá, a cordinha, vem só a rabeta da prancha, a onda quebrou em cima da prancha e quebrou no meio, eu lá fora, pra ter que sair. Ai, meu Deus do céu. Como é que o cara vai sair daquilo aqui? Não tem nem como pegar uma das ondas quebrando na sua cabeça. Então você tá ali realmente num risco entre a vida e a morte muito grande, né? E ali você ainda é um adolescente que tem que decidir. O que é que isso reflete? Reflete na vida, meu irmão, poder de decisão. Então quando você tem uma situação na vida como executivo, como empresário, como qualquer coisa que você queira ser, que você precisa tomar decisões, essa memória que ficou lá atrás, ela vai ser refletida no futuro. Você vai ser um cara muito mais decidido, velho. Você vai decidir. A tendência é que você não paralise diante de uma situação onde você precisa tomar uma decisão e enfrentar as consequências daquela decisão, entendeu? Então, o surf trouxe isso pra mim, velho. Muito forte, tá ligado? Eu vi um podcast, né, com o Murilo Bustamante, se não foi aquele Pura, e aí ele fala que esse momento ali da vaca, aquele momento daquela turbulência toda,
se assemelha muito no momento que você tá levando muita massa. É verdade, mano, tá ligado? Se você se desesperar na hora que o cara tá dando que você tá num momento ruim ali da luta, se você se desesperar, quer sair de todo jeito, você não aceitar, entre aspas, não é assim, não é você aceitar, beleza, mas tipo, você sabe que tem momentos que você não pode fazer nada, a não ser o cara se mexer para fazer alguma outra coisa, para você achar algum espaço. É assim que eu vejo. E é assim que eu faço em várias situações. Tá? É a mesma coisa de na hora você vai entrar no mar, leva na cabeça, então você leva aquela vaca que tá lá no fundo, né? Muitas vezes você quer se bater para querer subir, para querer pegar o ar, e cadê que você não consegue subir, velho? Ó, pelo que eu me lembro. Cara, eu não chorar. Pois é, pelo que eu me lembro, uma vez lá no Francês e 2 vezes lá em Maraca, velho. Das antigas. Deu ficar lá embaixo, vai querer subir, uma briga da porra pra subir, velho. Daqui a pouco eu fui, meu irmão. Já era, velho. Tá ligado? Aí eu vou relaxar, velho. Pum, daqui a pouco eu. Em cima, velho. Aí tipo. Mas é o start que dá, tá ligado? Que você cansa, velho. Você cansa. Aí tipo, quando você relaxa, tá ligado? Aí você começa a ter vamos dizer, um pouco mais de consciência que tipo, velho, nesse momento agora eu não posso fazer mais isso. É como se fosse num amasso ali, o cara você todo esgrimado, você leva naquele amasso, você querendo sair da uva, não consegue, sair quase não consegue, tá aquele amasso, você, meu Deus do céu, o cara, naquele momento que o cara tá passando ali, aí tipo, é o que eu digo, meu amigo, passe pelo amor de Deus, tá ligado? Porque naquele momento ali eu não consigo fazer nada. Então, tipo, ou passa, tá ligado? Ou leva aquele sufoco. Você consegue se mexer, beleza. Se não consegue, vai ter que esperar. Depois que chega num momento que você viu uma brechinha, aí você faz de novo. Tá ligado? Porque se você ficar se batendo, você fica sem gás. Aí daqui a pouco, quando o cara passa, tu já tá... é tudo que o cara quer, tá ligado? Exatamente, feito ontem, por exemplo, aconteceu comigo assim, eu tava bem cansado, tinha pedalado muito no domingo, treino de segunda-feira, sempre aquele treino, cara cansado, aí eu cheguei, fui a pulso pro treino, cheguei cansadão aqui no trabalho, cheguei atrasado. Como faixa roxa, aí, exílio faixa roxa, chegando depois do treino. Eu sou um homem trabalhador, pô. Sim, aí vem aí depois do aquecimento. Aí chega lá, você tá morto, cansado, e tipo assim, não vou fazer só posição, quer saber, vou rolar hoje não. Vou rolar hoje não. Aí cheguei pra Diego, lá né, na Nova União ainda, aí sim. cheguei, rapaz, vou jogar hoje, vou rolar hoje não. Quando começou, encosta na parede, aí eu, deixa eu não rolar não, acho. Aí, Vitão, Max comigo, puta que pariu. Logo o primeiro rolo, o cara não tem como legal, mas o mestre chamou, o cara tem que ir, pô. Vai vacilar e ficar, não vou não, mas não vou caralho. Vai ser pior depois. Fica nisso aí. Vai ser pior depois. Se chamar, vai chamar pra rolar, não vacila não, vai ter que ir. Porque eu tava morto, cara, mas simplesmente... Assim, não tem como não ir. Meu Deus só do céu. Vai, né? Porque amasso, garantido. Já que negou, vai ser amasso dobrado, né? Então, amasso dobrado, né, velho? Não, aí tipo, fui lá, foi aquele amasso que a gente sabe como é que o Vitão faz, né? Ele aliviando, a gente já sofre horrores, entendeu? Mas no final... Ele tá focado pra competição, né? Só que no final, meu irmão, é exatamente isso. A lição que a gente tira de um rola como esse, por mais que você apanha muito, é muito grande. Você tá rolando com um cara, uma referência, né, Max? entendeu? Verdade, né? E ele, obviamente, ele não vai usar tudo que ele sabe, ele não vai usar o peso que ele tem. Isso. E termina que você toma aquele amasso, mas a gente aprende com aquele rola. Ele, com certeza, ele tem a mesma ideia de que todo professor que tem um pouco de consciência de que o cara tá ali como aluno, então ele tá ali para aprender, não é? Ele não tá ali para apanhar, somente para apanhar, tá ligado? Somente, né? Então, porque, assim, na minha percepção, eu faço isso com meus alunos, tá? E, tipo, a turma faz do jeito que eles acham que é correto. Lógico que tem momentos que você só vai, que você vai tirar como se fosse o seu treino, então você vai fazer o seu jogo, você vai querer fazer tudo e pá, não sei o que e tal, papá. Mas a grande maioria das vezes você vai rolar com a turma para você ver se a pessoa está fazendo direito, para ver se a pessoa está conseguindo raspar, para ver se a pessoa está conseguindo passar. Você não vai dar brecha para finalizar, claro, né? Mas, tipo, você deixar ele raspar, muitas vezes até com faixa branca, ele está ensinando ali, está muito no início, você até deixa, não, pega o ajuste, faz assim, pá, isso aí, beleza. Tudo bem, tá? Mas, tipo, com faixa azul, faixa
Ou faixa branca mais durinho, tá ligado? Sim. Que se impõe. Então daí pra cima o cara já não facilita, né? Mas você vai puxando o nível do cara, né? Quanto mais ele vai chegando, mais você puxa o nível dele. Pô, seja ele faixa roxa, faixa marrom, se você tem um domínio ali da luta, você quer ver se ele tá fazendo correto ou não, tá ligado? E aí, muitas vezes tem posição que você vai ajeitar. Lógico que você não vai parar, peraí, aqui tu faz isso aqui. Depois que o cara tá raspando, a ideia não é essa, tá ligado? Mas a ideia é, tipo, ver se tá rolando. E, tipo, beleza, se o cara me levou, eu vou me levar aqui, beleza. Ele fez correto, então você deixa que o negócio continue. Mas depois... Deixa fluir, né? Deixa fluir, pô. E, tipo, o professor também tem que treinar a defesa, pô. Senão você só ataca, e tua defesa, como é que tu vai treinar? E aí isso aí também me remete a exatamente o que o Corisco busca muito, né? Um cara que tem uma alimentação totalmente diferenciada há muitos anos e tal. E é a ideia dele, né, de que a gente consiga envelhecer o grupo de capoeira Chapéu de Couro. A faixa etária lá é acima dos 45. Tem poucas pessoas ali nessa faixa etária dos 30, 35. Tem, mas é um pouco. Ou então a maioria, a criancinha. A maioria é 45. Sim. Entendeu? Nessa base. Entendi. Então... É a ideia de fazer com que a capoeira vá se adaptando também ao nosso corpo. Sim. E que a gente possa envelhecer e ficar realmente velhinho jogando capoeira. Porque muita gente para exatamente porque o corpo não dá mais. É aquela ideia assim, o corpo não permite mais, né? Ficar velho é inevitável, tá? Mas envelhecer é o processo, né? Tá ligado? Então, tipo, você... não é porque você tá envelhecendo que você tá ficando velho. Tipo... O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente que acha que, pô, 40 anos, 35, foi um negócio que a gente tava numa casa, tem um lugar lá em Porto, e pá, não sei o que, juntou com os amigos, e aí a gente fazendo altinha, né, tocando na bola, pá, e aí a bola foi cair em cima do telhado, né? Os caras, porra, não sei o que, os caras até mais novo que eu, né, tipo 30 e pouco, o Leozinho até mais novo, mas tipo, porra, já tava quente ali, velho, aí eu... Subi assim, subi, peguei lá o telhado, peguei a bola, desci, pá, não sei o que, vamos nessa, pá. Aí daqui a pouco, aí, porra, mano, pra aí, velho, parece o cara 40 anos fazendo um negócio desse, pá, na época. Então, pô, quem é que tu vê um cara nessa idade fazendo isso? Aí eu disse, porra, eu me sinto tão bem fazendo isso, pô, várias pessoas poderiam estar fazendo isso, velho. Mas se você parar pra pensar, a quantidade de gente que não tá hábil, não digo pra subir no negócio, tá ligado? No telhado pra pegar, não tô dizendo isso. Mas tipo, pô, pra dar uma carreirinha, pra brincar com o filho, tá ligado? Pô, um cara de 40, 50 anos, o cara não tá rolando fazendo isso, no Instagram, tem rolado uma propaganda, se não me engano, canadense, né? Comparando a vida de um sedentário e a vida de uma pessoa que sempre fez atividade física. Sim. E aí mostrando exatamente o coroa lá brincando com os netos, correndo, enquanto um tá aí e o outro do outro lado, levantando da cama do hospital, com soro, debilitado, com respirador e tal. Ali aparentava em torno dos 70, 75 anos mais ou menos, entendeu? Que seria, teoricamente, na época dos meus pais, uma pessoa com 75 anos de idade era um velho. Sim. E hoje a gente sabe que não, porque várias pessoas que optaram por ter uma vida mais saudável, vamos dizer assim, né, com a atividade física sendo uma das premissas ali para viver no seu dia a dia, para ter seu estilo de vida, fica muito evidenciado exatamente isso que você está falando aí, né? Eu também, cara, eu me sinto hoje totalmente muito parecido com o que eu tinha quando tinha 30 anos, 35 anos de idade. Isso, tá não muda muita coisa. A a lesão demora um pouco mais a curar, né? A vista para a leitura aqui precisa de um óculos aqui para poder o cara ver, senão o cara não enxerga a letrinha pequena. Sim, mas isso aí faz parte do processo mesmo. Então quando o Corisco chega e diz assim, cara, a gente tem que fazer uma capoeira para que a gente possa envelhecer jogando esse joguinho de dentro mesmo que a gente gosta de fazer e tal, não uma capoeira para inglês ver, como chama, né? Só Sim. aquela coisa performática. Não, a capoeira de perguntas e respostas, a capoeira de ter um diálogo dentro da roda, de estar inserido dentro daquele ritual, sabe? Isso a gente quer continuar fazendo. E a gente tem exemplos disso lá, tem Ricardão, por exemplo, se não me engano, está com 65, sei lá, 67, jogando capoeira na roda e jogando mesmo com a galera, entendeu?
Então, assim, tipo, a ideia de Céu você tem mais ter... 70 anos. Vixe, meu Deus do céu. Do Deve estar mais jiu-jitsu, né? 70, eu acho que ele já passou. Deve estar 70, 71, talvez, não sei. Mas o Aldemar, aluno do Marcinho, Você conhece ele? Faixa preta de judô e jiu-jitsu, né? Vai ali pra tu ver. Oxente, meu Duríssimo. Deus do céu, duríssimo, velho. Duríssimo, mano. Então, vai muito Não realmente... é brincadeira não, do velho. mindset Cuidado com do o cara, velhinho, né? vai cair. Pega leve, né? Pega Todo leve. soltinho aqui. Cuidado com o velhinho, vai. Aí o cara já chama errado, já era. Oxente, duro demais, velho. Então é muito isso, velho, assim, o mindset da gente de entender, reconhecer quais são os processos da modificação do nosso corpo, fazer uma alimentação diferenciada. E olha que eu não tenho muito isso não, Barata. Eu acho que eu me alimento bem, mas eu não deixo de tomar meu vinho, não deixo de tomar minha cerveja no final de semana. E agora, obviamente... Que não seja todo dia esse outro lado, na verdade, né, não é mano? nem Seja todo dia. esporadicamente. Não é nem todo dia. Contanto que não seja todo final de semana em excesso, velho. É. Porque, não, eu só bebo no final de semana. Não, mas o que cada faz tem seu diferença é o jeito excesso. e tá tudo certo. E eu Como vivi, tudo em excesso, né? como você sabe, na minha família ainda tem esse outro esporte no meio aí, que é o esporte rural aí, que é bem polêmico. Vai vaqueiro, Mas chama. a minha família é do sertão. Ai. Eu vivi nesse meio, com cavalo, com gado e tal. Puxando o rabo de E boi. assim, tipo, ia pras vaquejadas mesmo pra correr profissionalmente e tal. Ganhava, E sei. ganhava de vez em quando, mas perdia mais do que ganhava no final. Pô, Mas faz ganhava parte, vontade, né, né? Max? Faz parte, né, faz Max? parte. Faz parte. Mas é um ambiente de muita cachaça, meu amigo. Então é uma festa. Então você termina que você está envolvido ali. É uma cultura, né? Hoje em parece, dia, por exemplo, o meu estilo de vida mudou e a gente diminui drasticamente. Termina que você para de andar um pouco com a galera que continua nessa vibe de meter, chega na sexta-feira, já o estilo de vida muda, né, Max? Muda, porque eu quero treinar bem na segunda-feira. Exatamente. Então, se eu treinar bem na segunda-feira, se eu tomar todas no final de semana, eu não consigo me recuperar. Então você termina dosando mesmo, você termina... Até bebendo mais dia de socialmente. semana você deixa de beber, porque no outro dia... Não, dia de semana é impossível. Lá eu puxava às 6 horas da manhã, velho. É. A turma, antes a turma fazia mais, mas faz um tempão já que a turma, assim, os caras bebem pra caramba, velho. Final de semana, hein, Belinha? Meu Deus do céu. Olhe, Eu sei não. como é, mas é isso que eu digo. É. Quanto tempo vai conseguir aguentar, entendeu? Não é isso, não. Pra treinar bem, Mas pra eu estar te bem digo, no ó, treino na principalmente- segunda-feira. Então, mas se não tivesse praticando, entendeu? Isso Era como que pior, não, né? entendeu? Se não tivesse praticando nenhum esporte, muito pior. É muito pior. Então, tipo, aí já entra como redução de dano, né? Aí quando entra que estão bebendo no final de semana, aí tipo, o dia de semana, às vezes, muitas vezes aí bebe pouco, sabe? Tipo, sei lá, umas 2, 3, não sei. Mas isso é coisa, espero que seja um pouco mais difícil, né? Assim, normalmente a turma bota nas fotos, né, Bela? Lá que tá dia de semana, mas no outro dia a turma tá de boa e rola de boa, tranquilo. Mas antes, velho, mano, a turma bebia demais, não digo e depois ia treinar. Uns ou outros que faziam isso, né? Mas a gente teve um caso lá, Pô, não combina muito, né? assim, que você fica assustado, né? E você, porra, velho, então não combina você beber na noite anterior e treinar no outro dia. O corpo não aguenta, o corpo não foi feito para ser desse jeito. Tem gente que não, tem gente que bebe, vai treinar, tem academias, né, não sei, mas tem pessoas que bebem e vão treinar, porra, não posso dizer que não, velho, mas isso já aconteceu comigo, velho. Passei numa fase, não fui muito de beber, mas teve uma fase que, acho que aconteceu, talvez umas 2 vezes, não era de faixa preta ainda, acho que faixa roxa ou faixa marrom, não sei, mas saiu do trabalho, porra, tomava 1 ou 2 só pra comer no espetinho e depois ir treinar, tá ligado? Mas tipo, porra, fica cheiro, fica muito forte, né, assim, e certamente prejudica, eu não sei. Enfim, eu deixei, não faço mais, na verdade, beber álcool de vez em quando que eu faço, velho. Eu não deixo de tomar meu vinhozinho, agora que realmente a mudança que teve da minha fase, quando eu passei ali, né, morando em fazenda, vivendo em vaquejadas e tal, era outra vibração. Sim. Então, de, sei lá, uns 10 anos pra cá, 10, 12 anos pra cá, cara, diminuiu muito, exatamente porque eu entendi que pra poder desenvolver melhor nos treinos e não estar de ressaca na segunda-feira, Pois é. cara,
é muito melhor você diminuir mesmo. Então você termina que naturalmente você vai trocando seus hábitos, naturalmente você para de andar com aquela galera que só pensa no final de semana para habilitar. Porque eles não treinam, né, Max? Então, porra, aí pra turma que não treina, e você sai com essa galera que... eu não aguento que, tipo, mais não, que não treina na segunda, não dá mais não. e sai no domingo, a galera tudo bebendo pra caramba, vai, pô, bebe, mas se o cara não tiver bem... Agora, quando chega o carnaval, também, né? aí o cara pensa de... Aí é outra história. Carnaval é né? carnaval, né? Carnaval. Por exemplo, no carnaval não teve de novo nesse ano. Mas aí minha irmã chamou lá pra varanda dela e eu já fui até amanhecer o dia. Mas é uma coisa que é rara, tá? De acontecer, tá ligado? Porra, carnaval, mas assim, carnaval, tipo, né? isso não quer dizer que chegue no final de semana, eu não tome uma cervejinha, tome 2, 3 cervejinhas long neck tudo bem ali, também. e tá tudo certo. O grande lance é esse do excesso, né, velho? Do excesso e aí, realmente, você como um professor, você tem que pensar direitinho nisso, porque, porra, qual é a influência que você vai ter? Se você dá aula para criança, você tem na sua academia crianças ali, então essa influência, ela vai acontecer, né? Ela vai acontecer, porque o professor que está ali à frente, ele é visto, né? Como o Curisco diz, é o grandão, né? As crianças enxergam ali, né? como o cara. Então, quer viver aquele estilo de vida. Então termina que a pessoa que tem no seu hábito diário ali tá bebendo, então aquilo vai influenciar outras pessoas. E de repente você não vai ter problema com álcool, você não tem problema com álcool, mas de repente uma dessas pessoas que tem influência, que você influencia, pode ter. E pode ser um alcoólatra. E aí, pô, o alcoolismo ele é uma doença que prejudica não só a pessoa, mas toda a família que está envolvida. Então isso é uma coisa que tem que ser pensada. Quer ser um professor de jiu-jitsu? Não tem problema nenhum de tomar sua cervejinha socialmente, sem problema nenhum, mas tem que ver o nível de influência que você vai gerar dessa galera. Exatamente. É um assunto complexo e polêmico, quem sabe que é difícil você... Tem gente, pô, todo mundo sabe, velho, os caras quando saem, o Bochecha, o Leandro Lou, a galera, mano, ou é daquele jeito, né, então, pô, mas os caras estão mostrando como é que eles são na competição, velho. Eu vou falar o quê? Eu não tô, aquilo ali eu não tipo falo assim, nada, mano. Na partir do momento que aquilo vira uma rotina, aí prejudica até a performance, né? Mas é assim, Max, eu acho. Tem pessoas que é como se fosse eles, que se inspiram também, faz do mesmo jeito. E tipo, tá tudo bem, velho. É uma pessoa que tipo, aguenta, né? Tem gente que aguenta, mano, que toma uma outro dia tá treinando, puta merda, velho, daquele jeito, velho, tá ligado? Que, mano, é o cara é um outro corpo, é um outro comportamento, é um outro cabeça. Então, pô, cada um é um. Cada um, velho. Não tem outra. Mas como professor tem que ter essa. Não, com pelo menos certeza. essa coisa assim de, pô. Uma coisa é como eu tô dizendo, uma coisa é você tomar sua cervejinha ali, cumprir sua missão, chegar na sua sexta-feira, fazer sua parada e tal. Outra coisa é você dar a carga total todo final de semana. E aquilo ali está influenciando outras pessoas também. Então, mas assim, às vezes, crianças, contanto que talvez que não interfira, vamos dizer, de repente ele chegar bêbado na academia para ensinar, tá ligado? Ele chegar no seminário desse jeito para ensinar. Isso daí, porra, eu acho que é indiscutível, né, tá ligado? Sim. Mas tipo, se no final de semana ele não vai dar aula, vai estar na vida social do cara, velho, por mim, ele, tudo bem, assim... aquele tipo de pessoa vai atrair aquele tipo de pessoa. Então eles se conversam e tá tudo bem, tá ligado? Pessoas que não são daquele jeito, não vai, velho. A energia não vai bater. Vai repelir e tá tudo certo, tá ligado? É isso aí. A história, eu ia contar aqui a história, mas eu vou deixar para contar essa história quando o Vitor Hugo Trigueiro estiver por aqui, porque ele é uma das cabeças aí, se não o cabeça, né? Eu acho que é o cabeça aqui da Nova União. Hoje então, a Nova União, o presidente é Breno, né? Breno Novaes. Sim. Vitor faz parte da diretoria. Ele é, vamos dizer assim, é uma referência. Mas eu acho assim, talvez ele sabe, ele participou de todo o processo, tá ligado? Do split que teve ali do mestre Diziel, né? Da Associação Andrade. E aí, tipo, o Marquinhos saiu, aí saiu assim, tem uma situação, né? Para que ocorreu essa saída de Marquinhos e ele formou uma outra equipe, tá ligado? Aí teve uma situação que depois a galera deixou o Mestre Ziel e aí formou
querendo formar outra equipe, até juntou como se fosse querendo se juntar com a gente formou o início ali da Associação Nagai, tá ligado? E nesse tempo aí, se conversando com pessoas da academia lá do Sul-Sudeste, Nova União, e pá, não sei o que e tal, e aí teve um outro negócio, uma outra situação, que aí a turma ficou com a Nova União e foi criada na época que era PFC, que era junto com, que depois se juntou com a TT, depois com a 99, depois com a Helion, e a galera ficou lá, eu saí, tô junto com o Sinclair lá no perfil. Enfim, isso é uma situação que é bom o Vitor estar aqui, que a gente vai ter muito mais conversa aí para falar. E a gente já está num tempo aqui que já está bem bacana da gente encerrar, não é isso? Show de bola. A gente vai... Já fez o convite pro Vitor, né? E é só esperar o tempo dele aí. O cara tá trabalhando pra caramba. Ele pega de manhã, de segunda a sábado, até às vezes, quando eu vejo num domingo, o cara tá atendendo alguém lá de urgência. Porque na osteopatia... Cara é bom. Fera, também. Bicho é fera. Também. Não só a osteopatia, como no jiu-jitsu. Eu nunca vi aquilo não, cara. Um cientista, sempre pesado que parece um leve, né? Um peso galo da movimentação. Desde que eu conheci ele, Max, eu só me recordo assim dele, velho. Eu só me recordo. Eu colando dele e ele sempre sinistro, velho. Sempre muito técnico, muito preciso, muito... Você não vê ninguém chegar nem na lateral do homem. Todo dia, velho. Cara é fera e demais. outra, treina só com a gente, com os alunos praticamente. Ele quando vai agora, tá em preparação pro brasileiro, né? Sim. Acho que ele entrou num processo ali, se eu vim fazendo umas corridas com negócio assim. Isso, então ele se concentra ali, são 3 meses que ele faz de camp. Mas se você for ver o treino de jiu-jitsu dele, praticamente é lá com os alunos. Óbvio, Sim, Breno tá sempre lá, Novaes tá sempre lá, mas o treino dele é com a gente mesmo. Aí quando vai chegando perto, ele bota uns treinos na sede, ele vai pra lá pra sede, que aí ele pode, quem tiver lá mesmo, se prepare que ele vai pra se testar, mesmo, ele vai dar tudo lá, né? Faz fila, viu? Faz fila. Faz parte da competição. Esse terroriza lá, galera. Terroriza. O bicho é brabo mesmo. Godzilla é sinistro. Eu sei demais. É isso, Max. Simbora. Fechamos por aqui. É isso aí, velho. É isso aí. 4º episódio. Fechamos. A gente vai lançar aí provavelmente na quinta-feira, né? Como é a ideia de todo o vídeo. Toda quinta-feira a gente lançar um novo episódio, tá? Eu peço aí para vocês compartilharem aí, tá? A gente precisa, primeira meta extremamente rápida é a gente passar de 100 inscritos, pelo amor de Deus. A gente tem, somando aqui as amizades da gente, a gente tem mais de 100 pessoas. E se vocês aí ajudarem a gente, passar de 100, não sei se mudou, mas estava desse jeito. 100 pessoas a gente consegue fazer transmissão ao vivo. Então vocês vão ajudar a gente a evoluir. O Pet está dando tá trazendo equipamentos demais aqui, excelente. Sem comentários. Então vai ser um novo desafio também a gente fazer transmissão ao vivo, captando do jeito que tá? Mas a gente precisa primeiro estar hábil a fazer transmissão ao vivo, e com isso 100 inscritos é o que a gente precisa. Vamos compartilhar, comenta aí, tá? De repente, levanta qual pessoa que vocês gostariam que a gente entrevistasse, né? E que, de repente, o porquê de botar essa pessoa aqui pra gente falar com ela, tá? Isso aí é o que eu peço. Max, Manezones. É isso aí. Galera aí, fazer aquele velho clichê, né? Curte aí, né? Dá o like, comenta e assina o canal. Compartilha. Então, antes de assinar o canal, realmente, como o Barata falou, a gente, é o 4º episódio. A gente tinha um convidado que realmente não pôde vir hoje, seria muito bacana, mas com certeza virá depois. A gente tem uma agenda aí, né, que vai ter o Felipe CEO, o Vitor Hugo, quem mais que está na lista, nutrição também, né? Tá faltando.